Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Academia da Graça. Estamos começando agora mais uma edição e eu tenho certeza que você será hoje poderosamente edificado. Então se arrume aí na cadeira, aperte os cintos e nós vamos começar. Quero começar cumprimentando o nosso querido apóstolo Antônio Lisboa. Graça e paz, apóstolo, seja bem-vindo. Obrigado, graça e paz a todos. Que bom que estamos juntos e tenho certeza esse encontro vai ser muito positivo mesmo. Vai ser bom. Estamos aqui para repartir novos assuntos e conhecimentos e luz e fé, encorajamento. Esperamos que cada um que nos segue receba graça, receba vida, receba alegria, encorajamento para seguir em fé. É isso mesmo, apóstolo. Nós queremos receber mesmo esse encorajamento, essa graça. Você que começou a nos seguir há pouco tempo, seja bem-vindo. É muita alegria ter você conosco, né, junto aqui. E você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe, comente. Ajude a espalhar essa mensagem, seja esse canal, seja esse instrumento de Deus para espalhar essa mensagem. Tá ok, meu querido? Então vamos começar agora com a primeira pergunta, que é a seguinte, apóstolo. Apóstolo, nos fale sobre o céu. Ele existe de fato como um lugar de gozo eterno? Sim, o céu existe e com certeza a Bíblia fala do céu, do início ao fim. Nós encontramos uma primeira referência, né, do céu, inclusive no plural, né, lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus. A palavra céus no hebraico chamaim. Né, e quantos céus existem? A Bíblia se refere a 3 céus. Né? No original nós encontramos 3 palavras. Aurônos, Mesorâneos e Eporâneos. Né? Aurônos se refere ao céu atmosférico. Esse céu que nós podemos vislumbrar, né? Onde tem o ar ao redor da Terra, uma expansão azul, né? Azul celeste, né? Então, esse céu atmosférico o céu, no original, Aurônos. Temos um segundo céu, que é Mesorâneos, que se trata do céu que está ao redor da galáxia, né? O céu que é a expansão acima, né? É o céu astronômico, onde estão as estrelas, vários corpos celestes, né? Porque acima dessa expansão que nós temos aqui, há uma região do universo que é escura, é uma região escura. Então essa região escura que ela é muito extensa, né? Tem muitas galáxias pela frente. Então, Mesorâneos significa o céu astronômico. E temos um terceiro céu, que é Eporâneos. Eporâneos é o céu dos céus. É o céu dos céus. Sim. E a Bíblia fala que Deus criou esses céus. Então, isso significa que Deus criou o céu dos céus, onde Ele está habitando, mas esse lugar não o comporta. Então, Deus teve que se limitar para estar nesse céu. Porque, na verdade, Ele fez isso para poder se revelar às suas criaturas. Porque as criaturas celestiais, elas também são limitadas, né? Então, só Deus é ilimitado. Então, para Ele poder se revelar, Ele teve que se restringir, se limitar a um lugar. Esse lugar é o céu. A palavra diz claramente que é o lugar do trono dele. E nós vamos, então, ver na Bíblia, né, algumas referências para testificar e confirmar. Tá? Vamos ler. Mateus 6,9. Jesus ensina os discípulos a orar e fala assim: vocês orarão assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Então aqui ele está falando que o Pai está nos céus, né? Chamaim, né, no hebraico. Então o Pai está em toda parte. Então quando nós oramos, temos que entender que Deus está em toda parte. Ele não está só num lugar onde tem um trono, né, que é o local onde ele governa tudo, mas está em toda parte. Sua presença enche tudo, né? Como alguém disse, o centro dele está em toda parte e a sua circunferência não está em lugar nenhum.
Em Mateus 6,10 diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora Jesus está falando, né, do Eporâneos, o céu onde está o trono de Deus. Então faça-se a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no Eporâneos, no céu, lugar do trono de Deus. Vamos ler mais alguns textos? Mateus 11:23. Jesus está falando a Cafarnaum. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu? Ou seja, não há um lugar mais elevado que o céu. Então, esse céu onde está o trono de Deus, onde ele assentado governa tudo, esse céu é o lugar mais alto. Não tem um lugar mais alto que esse. Jesus fala, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu? Descerás até o inferno. Descerás até o inferno. Então, olha só, Jesus está dando uma palavra aqui, uma sentença, né, de condenação à cidade de Cafarnaum, que rejeitou ele, né, e seu ministério. Vamos seguir com mais alguns textos. Lucas 24:51 fala assim: aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então Jesus aqui está sendo elevado para o céu, Eporâneos. E em Atos 1:11 confirma: e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ao Eporâneos, virá do mesmo modo como viste subir. Então Jesus vai descer do Eporâneos, do céu, do lugar onde está o trono de Deus, que a palavra diz que ele está também assentado no trono ao lado do Pai, né? Em Atos 7:49 diz assim: o céu é o meu trono. Estão confirmando o que eu falei. O céu, Eporâneos, é o meu trono, e a terra eirado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Aqui Paulo está falando de uma experiência que provavelmente foi dele mesmo. Conheço um homem em Cristo. Não quis falar que era ele, mas tudo indica que era ele. Que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Terceiro céu. Então, céu Eporâneos. Então, aí mostra que Eporâneos é o terceiro céu. Se não há nenhum outro céu acima dele, então existem 3 céus, né? Então, está bem claro, né? Vamos ler mais? 2 Pedro 1,18. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos, quando estávamos com ele no Monte Santo. Olha só, uma voz vinda do céu. Então, quer dizer que no céu tem comunicação, tem voz. Em Apocalipse 4, 1 e 2, está escrito assim: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Então, quer dizer que no céu tem porta. Eu me lembro agora, né, de um dos salmos, quando o salmista fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e levantai-vos portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então, quer dizer que entre esses 3 céus, existem portas. Entre os céus naturais e o céu espiritual, tem portas. E há uma porta ali aberta, né? Aqui está dizendo, eu vi não somente uma porta aberta, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo. Então, olha só, voz de trombeta. Então, eu imagino que lá no céu, não só a voz do Senhor, mas outras vozes ali são vozes de trombeta, né? E a voz disse a ele, que é a voz do Senhor: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Então, olha só, eis armado no céu um trono. Então há um trono. Quando ele fala um trono armado, significa um trono vasto, né? Que tem muitas coisas ao redor dele. E lá em Apocalipse, ainda em Apocalipse, ele descreve, né, esse trono como um lugar de glória, um lugar que tem muitas criaturas ao redor, 4 seres viventes, 24 anciãos, serafins, querubins, anjos diversos ali ao redor, né, do trono, muita luz, arco-íris, um mar como de cristal. Então é um lugar assim indescritível, né? Há muita beleza, muito requinte, muita luz,
desse lugar, né? Então ouvi que toda criatura que há no céu, agora já estou em Apocalipse 5:13. Ouvi que cada criatura que está no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, olha só aí, toda criatura que há no céu. Então, há muitas criaturas no céu, né? Em algumas partes do Apocalipse, né, Jesus revelou para João miríades e miríades de anjos, de seres angelicais, seres celestiais, né, que há na presença de Deus. Então, imagine um lugar assim imenso, um lugar muito lindo, com muitos seres, né, exuberantes, diferenciados, né, com formas diferentes. É um lugar de esplendor, de muita glória, né? E o centro de tudo ali é o trono de Deus, onde ele está sentado. Apocalipse 8:1 fala: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Observa isso. Se houve silêncio no céu, o que significa? Que o céu é um lugar que constantemente tem barulho. Por que tem barulho o tempo todo? Porque tem música, tem louvores, Tem tem alegria. instrumentos, tem alegria, tem celebrações, tem movimentos, tem carros de fogo, tem inúmeras coisas ali que produzem, né, barulho o tempo todo. Não é um barulho com essa poluição sonora que nós temos aqui na Terra, não é poluição sonora. Tudo ali no céu tem harmonia, tudo ali no céu tem uma sincronia e tudo louva a Deus, exalta a Deus, né? Mas há sim muito barulho, né, no céu, né? Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Olha só, abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu. Estou em Apocalipse 11:19. O santuário de Deus que está no céu. E foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. Lembra que quando Deus passou para Moisés o modelo do tabernáculo, foi segundo o modelo que ele tinha? Qual o modelo que Deus tinha? Que foi passado para Moisés? O modelo do santuário do céu. É evidente, é certo que o que Moisés fez, né, foi uma réplica muito desfigurada, que não chega. E também Deus não tinha esse propósito, né, que fosse semelhante exatamente como é no céu, mas é o melhor que podia se fazer na terra para poder replicar o que estava lá. Então, o santuário, esse santuário que tem a Arca da Aliança, é um santuário eterno, um santuário eterno, um santuário que está no céu. E dali sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e terremoto e grande saraiva. Então, um lugar assim, cheio de glória, é o santuário de Deus, o tabernáculo do céu. Então, no céu tem um tabernáculo. E Apocalipse 21:1 e 2 fala: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, perceba que tudo vai passar, né? O primeiro céu e a terra, tudo vai passar. Então, até mesmo esse céu, onde se encontram as almas, né, dos salvos, onde está Deus, agora, nesse momento, né, em glória, ele vai passar. Haverá um novo céu. Aí você fala, não é o céu natural? Também o céu natural, também esse céu atmosférico, céu astronômico, tudo isso vai passar, tudo será renovado. E também o céu, porque tudo vai ser refeito para uma nova dispensação, a dispensação eterna, né? Então, o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E aí vem a cidade santa, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Entendeu? Então, o céu é real. Aleluias. Apóstolo, e qual que é a diferença entre o céu e o paraíso? Então, a palavra paraíso nos remete ao jardim do Éden, né? Éden e paraíso, duas palavras semelhantes que significam um lugar de prazer, de delícias, de conforto, né? Um lugar bom de estar, né? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não tem a referência do paraíso, né? Quando é que aparece a primeira referência ao paraíso? Foi lá na cruz, quando Jesus estava com 2 ladrões ao seu lado, né? Um de cada lado, à direita e à esquerda, e aquele ladrão que estava à direita de Jesus
acreditava nele, certamente que ele já tinha acompanhado Jesus antes da crucificação, já tinha ouvido pregações de Jesus, já tinha sido convencido que Jesus era o Messias de Israel. E ali na cruz, então, ele confirmou sua fé e pediu a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, como um judeu, né, ele esperava o reino na terra, o reino que fosse implantado na terra. Mas Jesus falou: não, você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, ali Jesus usou a palavra paraíso, né? E, portanto, um lugar de delícias, um lugar de paz, de consolo. E o paraíso, certamente, já existia no céu, porque faz parte do céu, né? Mas aqueles mortos, aqueles mortos salvos que estavam ali no seio de Abraão, eles teriam que ser removidos dali para entrar no paraíso. E eu acredito que sim, Jesus entrou naquele lugar baixo, né, no centro da terra, e ali então ele separou, né, o seio de Abraão daquele lugar que estava ali, do Geena, próximo, né, separou, elevou ao céu. E aí se inaugurou o paraíso, e, portanto, é um lugar que tem a presença de Jesus constantemente. É um lugar onde os salvos estão aguardando a ressurreição, porque haverá a primeira ressurreição, que será dos salvos, e eles, então, receberão corpos glorificados, e depois disso, né, estarão com o Senhor numa nova etapa, onde viverão em glória, e aí tudo vai seguir de acordo com o Apocalipse, né? Haverá as bodas do Cordeiro e os salvos serão recompensados, né, por sua fé em Cristo, e depois então estarão reinando com ele 1000 anos na terra, né? E aí depois vem o estado eterno, estarão vivendo, e depois eu vou explicar isso aqui melhor com detalhes, tá certo? Então, dessa maneira que eu explico essa questão. Apóstolo, e por que o apóstolo Paulo afirmou então e considerava que a morte é um inimigo e um lucro ao mesmo tempo? Então, ele afirmou, né? A morte é um inimigo, né? Paulo fala que é o último inimigo a ser vencido, né? Porque Jesus já venceu o diabo, os demônios, o inferno, já venceu todo o mal, né? E agora e nos deu essas vitórias da cruz, né? Redenção, perdão, santificação, justificação, tudo ele já nos deu pela obra da cruz. Agora, falta a glorificação do corpo, né? Então é quando a morte será definitivamente vencida, por meio da ressurreição. Mas Jesus é primícias, Jesus é o primogênito, né? Então ele já ressuscitou dos mortos, ele já venceu a morte e, portanto, já nos deu a garantia de que o que aconteceu vai acontecer conosco. O que aconteceu com ele vai acontecer conosco. Porque tudo que aconteceu com ele já aconteceu conosco, né? Já nos deu um lugar de redenção, de salvação, já nos deu um lugar de aceitação plena diante do Pai, e estamos junto com ele, sentados no trono, como diz a palavra, né? Já reinando com ele em vida, né? E aí agora falta a ressurreição. Ele já passou e nós vamos passar por ela, né? Então, quando passarmos por ela, aí venceremos o último inimigo. Quer dizer, quando você vê um crente, um cristão no caixão, muita gente fala assim, é o fim, acabou. Vai ficar um tempo dormindo, acabou, e só depois lá na frente vai ressuscitar e tal. Mas não é isso que a Bíblia fala, né? Na história do rico e do Lázaro, claramente, né, Jesus fala que o rico que morreu perdido foi para o inferno, e o Lázaro, que morreu salvo, foi para o paraíso, para o céu. Então, e ali havia plena consciência de tudo. Ah, mas a palavra diz que aqueles que morreram estão dormindo, né? Paulo se refere aos que morreram como que dormindo. Mas veja bem, quando a palavra diz que os que estão dormindo no pó da terra ressuscitarão, dormir no pó da terra se refere ao corpo. Porque nós somos identificados aqui neste mundo pelo nosso corpo, pela nossa aparência física, pelos nossos traços físicos. Ninguém consegue ver a alma do outro, ninguém consegue ver
a parte metafísica, né? Ninguém consegue ver o espírito um do outro, né? Nós vemos o corpo. E quando você vê alguém no caixão, você fala, aqui está o fulano, mas não está ali, né? Ali está o corpo. E o corpo é, então, colocado na terra, o corpo vai para o pó da terra. E quando fala dormindo no pó da terra, está dizendo que aquela pessoa que você identificou por muito tempo como sendo o fulano, o Beltrano, se ela morreu salva, ela vai voltar ressurreta, vai ser ressuscitada, né, com um corpo glorificado, e então ela estará novamente no corpo, né, mas ela não morreu, ela não acabou, ela não está dormindo literalmente, né? É o corpo que dorme. E o espírito da pessoa continua consciente. Está diante de Deus, no paraíso, desfrutando do gozo, né? Porque Paulo fala assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que é lucro? Porque ele dizia, é incomparavelmente melhor estar com Cristo. É incomparavelmente melhor estar com. Estar com é desfrutar da companhia. Então, uma pessoa que está dormindo vai desfrutar da companhia de outra pessoa? Como? Tem jeito. Enquanto você está dormindo, você não desfruta da companhia de ninguém. Mas quando você está acordado, você desfruta. Então, isso quer dizer que não há sono da alma, como afirmam os adventistas, né? Existe o quê? Um estado intermediário. Agora, não resta dúvida que Jesus falou, né, que quando a pessoa morre, ela dormiu. Paulo falou a respeito dos que dormem, dos que partem e dormem. Há essas referências falando dos crentes que partiram como que se estivessem dormindo. Mas isso se refere à nossa identidade aqui, terrena, nosso ser terreno. Que nós, quando partimos, o nosso corpo ele é separado da nossa parte espiritual. O espírito e a alma se separam do corpo. Então o corpo fica e então como que plantado na terra. E fica como que dormindo, porque nesse tempo não vamos ter nenhum dos sentidos do corpo em alerta, emitindo qualquer sinal de vida. Então, mas depois da ressurreição, tudo volta à normalidade nesse sentido, né, de um contato com a terra, de um contato com as coisas da terra. Mas o estado intermediário não significa o sono, significa um tempo de consciência, de vivência na presença do Senhor. Porque se isso não fosse verdade, Paulo não ia dizer, eu quero partir e estar com Cristo. Porque morrer é lucro. Ora, se dormir é o que nos espera, se o sono é o que nos espera depois da morte, se morrer é dormir, que lucro tem nisso? É bom dormir quando está aqui na terra, né? Um bom sono aqui, um descanso e tal, e acordar. Exato. E tal. Mas dormir ali por longos anos, isso não tem lucro nisso aí. O lucro é estar com Jesus. E Paulo diz, eu quero partir e estar com Cristo. É melhor partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Aleluias. Apóstolo, nós vamos ter lembranças da nossa história aqui na Terra? Iremos reconhecer uns aos outros lá no paraíso? A resposta é um retumbante sim. Porque você vê, por exemplo, quando Jesus voltou dos mortos, né, a princípio, os dois discípulos no caminho de Emaús não estavam assim reconhecendo ele, mas eu imagino que eles estavam desconfiados. As características eram bem peculiares, né, mas estavam como que assim em êxtase naquele momento ali. Mas depois, né, quando Jesus se revelou, eles perceberam claramente, e depois, quando Jesus aparece lá no cenáculo, né, depois de ressurreto, os discípulos reconheceram ele. O Tomé ficou assim meio descrente naquele momento. Será que é ele? Pode ser. Né? Será que é ele mesmo? Não pode ser, tal. E aí Jesus falou, vem cá, Tomé, e toca, tal. Mas a questão de Tomé era tocar e perceber se era aquele que morreu. Se aquele que estava ali é aquele que morreu. Ou se não era um sósia dele, um sósia que apareceu ali. Quando ele tocou, percebeu, enxergou, viu os olhos do Senhor, encarou, percebeu o olhar, ele caiu aos seus pés e declarou, Deus meu, Rei meu. Então, quer dizer, Jesus foi identificado. Eles perceberam que era Jesus. Então, se Jesus ressurreto pôde ser identificado, reconhecido, né,
como Jesus, que eles viram por muito tempo. Então, assim como aconteceu com ele, vai acontecer conosco. Vamos reconhecer. Agora é certo, Renato, que nossos corpos glorificados serão exaltados, serão maximizados, serão aperfeiçoados, né? Vamos chegar a uma beleza que não temos, né? Cada um de nós vai ter uma beleza que não tem, mas os traços, o olhar, as feições serão as mesmas. Permanecer as mesmas. Né? Você vai reconhecer cada ente querido ali no céu. Aleluia. Entende? As memórias serão conservadas. Você vê, por exemplo, na história do rico e do Lázaro, que o rico lembrava dos seus irmãos na terra, né? Então ele tinha as memórias aguçadas e ele lembrava. Agora, no céu, nós não vamos ter saudosismo, aquele negócio, eu queria voltar à terra, eu queria fazer tal coisa, eu estou com saudade de alguém. Não vai ter espaço para isso. Por que não vai ter espaço para isso? Porque, por exemplo, quando o cristão morre, quando o crente morre, ele é levado pelos anjos até o paraíso. Então, a partir do momento que anjos vão recebê-lo, introduzi-lo em portais eternos, em lugar de glória, já começa, né, um fascínio, começa um êxtase diferente, começa algo assim novo na mente, na alma da pessoa, do ser, que vai levá-la a desconectar-se de tudo que ficou para trás. Porque é como você sair de uma choupana, de um lugar, de uma casa de palha, e você ir para uma mansão muito grande, né, com muitos cômodos, muita mobília diferente, muita coisa diferente. Então você vai ficar deslumbrado. Então quem parte dessa vida, salvo, né, entra nos portais eternos, na glória eterna, no céu, no paraíso, e não vai ter tempo. Na verdade, não tem tempo. Né? Ali já é um lugar eterno, então, um lugar de eternidade, de glória, e a pessoa vai estar ali envolvida com muitas coisas diferentes, e a mente vai estar voltada para tudo isso. Mas, sim, vai ter lembrança, e quando passar tudo, e todos forem reunidos, né? Todos os salvos reunidos, então haverá um momento de confraternização, de congraçamento, de troca de ideias e tudo mais, porque Jesus fala até da mesa que será posta no reino, com Abraão, Isaac e Jacó, e todo mundo sentado ali, né? Todo mundo vai reconhecer todo mundo, até mesmo aqueles que morreram antes de nós, Paulo, Pedro, João, Tomé, todos os apóstolos, discípulos de Jesus, a igreja primitiva. Nós vamos saber quem é quem. Olha só como é que será a nossa mente, né? Hoje Paulo diz, nós vemos como que em espelho. Vemos como que em espelho. Depois veremos face a face, veremos com todo o potencial da nossa mente, porque hoje nós usamos 10% da nossa mente, da nossa visão. Lá nós teremos 100%. Glória a Deus. E vamos poder, né, processar muita coisa em pouco tempo, em poucos décimos de segundo ali. E, isso aqui é o Paulo, isso aqui é o Jacó, isso aqui é o Isaac. Então nós vamos estar sabendo quem é quem, né? As informações vão estar sendo processadas rapidamente na nossa mente, porque se hoje tem um computador na Terra super potente que pode fazer todos os cálculos, se tem inteligência artificial nesse mundo, tudo isso vem da mente do homem. Imagina na eternidade quando a sua mente será esse computador. A sua mente terá todo o potencial da inteligência artificial. Verdade. Você vai poder captar coisas que não capta agora. Vai ser top demais, hein, Afonso? Vai ser bom demais. Afonso, agora nos fale um pouco sobre o nosso destino eterno. Para onde nós iremos, por quais etapas passaremos daqui para frente, até a consumação de todas as coisas. Então, repetindo algumas coisas que eu já falei e outras que eu não falei, vou falar agora. Os perdidos vão estar no inferno, no Geena, né, no centro da terra, que ainda está lá ainda, né, um lugar de trevas, de tormentos, mas ainda não é o destino final deles, né, é um lugar intermediário. Depois disso, eles vão passar pela ressurreição, que acontecerá depois do milênio, né? Depois do reino milenar de Cristo, quando o Senhor vai estabelecer o trono branco do juízo final. Então todos os mortos, perdidos, vão ressuscitar e serão julgados. Depois disso, serão lançados no lago de fogo, né? Já estarão no inferno e juntamente com o inferno eles vão parar no lago de fogo e ali ficarão eternamente. Os salvos, né, vão... os que partirem, né? Paulo diz que os que não partirem, por exemplo, se Jesus volta hoje, né, nós, os que ficamos, seremos arrebatados com o Senhor sem passar pela morte.
Então, quem estiver aqui na terra vivo quando Jesus voltar, vai subir sem passar pela morte física. Ou seja, não vai passar pelo estado intermediário. Então já vai passar pela glorificação e depois já passa pela ressurreição, glorificação, né? E entra no estado eterno diante do Senhor. Né? E aí, depois disso, passam-se 1000 anos, né? Vem o reinado milenar de Cristo. Antes desse reinado, né? Tem que falar aqui, tem as bodas do Cordeiro, né? Uma celebração festiva no céu, que é o casamento, né, do noivo com a noiva, de Jesus com a igreja, né? Então tem as bodas do Cordeiro, as recompensas e tal, os galardões, e aí vem o milênio, né? Aí vem o milênio, período milenar, o reino milenar. Cristo volta com a igreja para a terra, né? Vence aqui o anticristo e então começa o reino milenar. Então a igreja vai reinar com Jesus 1000 anos. Passam-se 1000 anos, aí vem o fim do milênio. A palavra diz que o inimigo será solto, Satanás será solto, e ele vem com fúria, juntando Gog e Magog, né, as nações mais grandes, né, as maiores nações, né, as maiores nações da terra, provavelmente a Rússia, a China e grandes nações estarão unindo a esses povos, e então marcharão contra Jerusalém, contra o reinado de Cristo, e a palavra diz que o Senhor vai acabar com toda essa represália, esse movimento que vai ser criado pelo diabo, tudo aquilo vai ser cessado ali rapidamente. Jesus põe fim a tudo, o falso profeta, o anticristo estarão sendo lançados, já estarão no inferno, já estarão esperando lá no inferno, e aí o Satanás e os demônios serão lançados no lago de fogo. Na verdade, o anticristo e o falso profeta já estarão no lago de fogo, já terão inaugurado o lago de fogo, aí vai Satanás, os demônios, todos lá para o inferno. E as nações que serão julgadas, né? Porque acontece a ressurreição dos perdidos, aí vem o julgamento, a igreja estará ali, né, junto com Jesus, no grande trono branco, no juízo final, a igreja estará ali, como testemunhas, né, de tudo aquilo. E aí, terminado aquele julgamento, todos serão lançados no inferno, né, os perdidos serão lançados no inferno, aliás, serão lançados no lago de fogo, juntamente com o inferno, com a morte. E aí, então, vem o período do reino eterno, o reino eterno. Jesus estabelece seu reino eterno, e a palavra diz que a nova Jerusalém descerá do céu. Então aí quer dizer o quê? Que a igreja entra na cidade santa e desce à terra. A palavra diz que a cidade santa, que será a nova Jerusalém, ela ficará suspensa sobre a terra, porque vai se tornar como que a lâmpada da terra, como a luz que vai iluminar os povos na terra. Aí você fala, vai ter povos na terra? Sim, vai ter povos na terra. A terra sempre vai existir. Sempre existirá. Deus vai criar novo céu e nova terra, e aqueles que forem aprovados no reino milenar, que não se rebelarem contra Deus, ficarão aqui na terra e vão estar aqui para sempre, aqui, sendo governados pela igreja. A igreja estará na Nova Jerusalém, suspensa, que refletirá luz sobre a terra, né? Nesse tempo não terá sol, não terá lua, mas terá a Nova Jerusalém, cheia da glória de Deus, da glória da cidade santa, eterna, que é descrita lá em Apocalipse 21, né? E essa cidade é a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, porque a igreja vai estar ocupando essa cidade, entendeu? E aí alguém pergunta, a igreja então vai ficar suspensa sobre a terra? Não só suspensa, vai estar na Nova Jerusalém e na terra também, governando as nações aqui, governando tudo. E a Nova Jerusalém será como que um santuário de adoração, que nós sempre estaremos indo, subindo, descendo, e adorando a Deus e conhecendo mais dos mistérios de Deus, porque teremos eternidade pela frente para conhecer o que não conhecemos agora. Glória a Deus. Apóstolo, e onde que os salvos por Cristo viverão após a ressurreição? No céu ou na terra? É o que eu falei agora, né? Viverão na Nova Jerusalém, porque nesse período, né, na eternidade, o céu será a Nova Jerusalém, né? Porque o trono de Deus ficará ali, na Nova Jerusalém. Sim. E a igreja estará, então, na Nova Jerusalém e na terra, nos dois lugares. Né? Na Nova Jerusalém, para poder conhecer a Deus, adorar a Deus, ter ali um tempo de qualidade
e um tempo de quantidade, né? Eternidade é tempo que não dá para calcular, né? E estaremos ali, né, diante do Pai, conhecendo o Pai, conhecendo o Cordeiro, que é Cristo, né, o Leão, conhecendo o Espírito Santo mais e mais. E isso, né, nem uma eternidade inteira, se é que podemos falar assim, vai ser suficiente para poder esgotar, né, tanto conhecimento, tanta coisa que nós precisamos ainda extrair de Deus, né? Tá muita coisa para conhecer dele, né? Verdade. Então, mas a igreja estará na Nova Jerusalém e na terra. Aleluia. E nós nunca vamos esgotar Deus, né, apóstolo? Nunca Nunca vamos, vamos. nunca Vai ser vamos. uma fonte ali sempre que vamos desfrutar. Vai ser um tempo precioso, maravilhoso. Uma eternidade, Uma né? eternidade. Uma Só eternidade dá para falar maravilhosa. isso, uma eternidade. Exatamente. Não dá para falar mais nada. Exatamente. Teremos uma eternidade. Teremos uma eternidade com a fonte de toda a sabedoria, poder e glória. Sim. Louvado seja Deus, meus queridos. E com essa fala do apóstolo, nós queremos encerrar mais um episódio do nosso podcast aqui, Academia da Graça. Nós temos também as nossas redes sociais do nosso querido apóstolo, né, apóstolo? Isso mesmo. A Pantônio Lisboa é o meu Instagram, né? Meu perfil no Instagram. Esteja lá, entra no meu perfil, tem muitas palavras de fé, de ânimo, encorajamento para você lá no Instagram, tá? Esteja também no Facebook e no TikTok, tá? Onde estamos. E é claro, né, você já está aqui comigo, divulgue esse canal, se você gostou, né, compartilha aí. Outra coisa importante é você curtir, você tá aí, né, Comentar, né? apertando o joinha aí, né? E sempre deixando um comentário aí, se você tem alguma pergunta. É certo que você deve ter uma pergunta, né? Eu falei de tanta coisa aqui, né? Tanta coisa, Pode ter ficado algumas dúvidas, né, tanta apóstolo? coisa de dimensões eternas, né? Então, mas você pode deixar sua pergunta num certo momento, eu vou estar respondendo aqui. Isso mesmo, mande a sua pergunta, aproveite, se inscreva também no nosso canal, compartilhe com todos os seus amigos que querem crescer na palavra, serem edificados também e estar conosco aqui nesse podcast. Graças a Deus a página tem crescido, né? O YouTube tem enviado, pessoas têm se inscrito, né? Estão Isso. sendo inscritas aqui e tem sido grande bênção para nós. E eu quero que você também seja esse instrumento, seja esse canal, compartilhe aqui o nosso podcast Academia da Graça. Tá bom, meu querido? Então fica na graça, fica na paz do Senhor Jesus. Aquele abraço.